Olá, caros amigos, caros inimigos, caros internautas, caros ouvintes. Uma boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Jamal. Gente, nem sei como me expressar para vocês, né? Mas eu não sei explicar essa fúria que está em cima de mim desde 1986, né? Em que eu perdi tudo e de lá para cá não consegui muito mais resolver a minha vida financeira, sempre lutando, trabalhando, não gosto de coisa errada. Nunca roubei, nunca matei, nunca assaltei, nunca trafiquei, praticamente nunca fui garoto de programa, não gosto de coisa errada, não gosto de transgredir a lei, não gosto de transgressão. Não é porque eu tenho medo de polícia ou de juiz, porque a minha índole, a educação que meu pai me deu e a fé que eu sempre depositei em Jesus e a vida espiritual não me deixam praticar essas coisas. Agora eu não sei, eu compro, não consigo pagar, vendo, não recebo, abro alguma coisa, fecha, né? Tomo alguma iniciativa, dá tudo errado. E isso começou em 1981, 82 e não parou mais. Eu achava assim até que fosse uma coisa momentânea, passageira, né? Mas aí começou a tomar um volume, tomar corpo, aumentar, acabou comigo. Também passei por uma pior fase da minha vida na época de empresário. Plano Collor, Plano Bresser, Plano Funaro, Plano Sarney, Tabrita, dinheiro que eu tinha aplicado, o Collor meteu a mão em tudo. E juros de 40%, 50% ao mês para quem não acredita. Mudança de dinheiro 3, 4 vezes por ano. Eu já comecei numa situação quando passou aquele cometa de Halley, né? Que, olha gente, eu só não fiquei louco e não morri porque eu comecei a ouvir algumas promessas no meio disso, comecei a buscar Deus, né? Pessoas diziam para mim, pessoas milionárias, amigos meus, olha, não se perde tudo isso à toa, isso tem alguma coisa espiritual, ninguém perde tanta coisa assim, né? E eu lutava, perdia noite de sono, queria pagar minhas contas, dinheiro não entrava, mercadoria não vendia, na prateleira não dava lucro. Comecei a ficar com o nome sujo, ficar devendo na praça, comecei a ficar com um mal pagador, né? E disso tudo comecei a perceber que era uma obra espiritual que estava sobre a minha vida. Aí comecei a ouvir algumas coisas, que Deus tinha um plano na minha vida, que eu era escolhido desde o ventre da minha mãe, que Deus tinha uma obra para me levar a pregar nos quatro cantos da terra, né? E foi quando eu comecei a conhecer o Evangelho, meu pai com câncer dentro de casa, o Evangelho foi entrando e eu não fui pelo amor, porque pelo amor jamais ia, só bebia, fumava, jogava, só andava armado, carnaval, prostituição, praia, mulherada. Uma das coisas que eu dizia também, né, que eu era um à toa, o meu problema foi amar demais, muita mulherada, muita danceteria, final de semana, chegava em casa 3, 4 horas da manhã, né? 2, 3 mulheres na noite, então eu também tive um lado obscuro, né? Mas esse lado que me atacou, gente, eu não entendo, e aí foi, não parou mais, levou tudo que eu tinha, e eu comecei a ouvir essas coisas, que Deus tinha plano na minha vida, que isso e aquilo, e essa fúria se levantando contra a minha vida, quanto mais Deus falava, quanto mais Deus mostrava, quanto mais Deus se manifestava, mais essa fúria levantava contra a minha vida, né? E esses dias eu passei uma luta muito grande, gente. Com dinheiro na mão dos outros eu não recebo. Eu com muito sacrifício quitei o meu apartamento, fiz a escritura esse ano, ano passado, vendi o meu carro, apliquei aqui, coisa desse tipo. E vende, não recebe, compra, não consegue pagar, dá cheque, cheque volta, abre um empreendimento, fecha, né? E essas promessas na minha vida, eu fico falando, mas se Deus prometeu, o diabo está tendo, tá praticamente está tendo êxito na minha vida e Deus não aparece, não faz nada, ficou só em promessas, né? E essa semana, gente, eu tive uma luta muito grande, dinheiro na mão dos outros, mercadoria para vender, ninguém compra, e uma fase difícil que eu estou atravessando. E acabou tudo em casa, eu fiquei numa situação desesperada. Minha casa sempre foi de fartura, nunca fiquei sem provisões em casa. E para entrar 200, 300 reais na minha mão, esses 2, 3 dias, foi uma luta espiritual muito grande. Acabou tudo em casa, acabou todos os gêneros de alimentos, acabou a mistura, né? E olha, gente, foram 2, 3 dias sem dormir, impaciente, com luta, uma luta espiritual, e ele sempre pega na minha parte financeira, né? Parece que não quer me deixar crescer para ver essa obra realizar, né? Mas foi uma luta terrível esses 2 dias, uma luta espiritual.